Meus irmãos, na solenidade da Santíssima Trindade deste ano, nós vamos refletir sobre os últimos versículos do Evangelho de São Mateus, que começa assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia. Está faltando um deles, é Judas. Você poderia pensar que ele está faltando porque ele negou seu mestre, ou melhor, traiu o seu mestre. Então, neste caso, nenhum dos discípulos deveriam estar presente, porque todos eles pecaram, né? São Pedro negou, embora não tenha traído, e os outros fugiram como covardes. Ficou só João, assim mesmo, ficou entre as mulheres como se fosse uma criança ali no meio, meio disfarçado. A razão da não presença de Judas é porque Jesus já tinha falado: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ele preferiu servir o dinheiro e queria também servir a Deus. E eles estão indo para um monte lá indicado por Jesus. Mas que monte será esse? No Evangelho de Mateus, o monte a que ele se refere é o monte das bem-aventuranças, o lugar onde Jesus pregou, o centro de sua mensagem salvífica. Quando eles veem Jesus, eles se prostram diante dele. E continua o texto dizendo que mesmo assim alguns duvidaram. Duvidaram de quê? Bom, não é propriamente da ressurreição de Jesus. Como duvidar da ressurreição de Jesus se Jesus está ali na sua frente? Você está conversando com ele, tocando. No que de fato eles estavam duvidando? Bom, por se referir ao Monte das Bem-aventuranças, a dúvida deles é sobre a eficácia da mensagem de Jesus. Eles estão ainda céticos quanto ao ensinamento de Jesus. Será que o ensinamento de Jesus é realmente eficaz? Depois diz assim que Jesus diz para ele: toda minha autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Bom, que autoridade seria essa que foi dada a Jesus? Autoridade de superpoderes de fazer milagres? Bom, isso ele sempre teve. Ele era Deus. Autoridade de ser, vamos dizer assim, ter o poder de dominar sobre todas as pessoas, o mundo, o cosmos. Não, esse poder também sempre foi dele. O poder que é novo de Jesus é o poder de salvar o homem, seu poder de trazer a salvação à humanidade. Depois ele dá o mandato para os discípulos, a grande comissão. Manda que eles vão para o mundo todo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É este versículo que nos interessa mais de perto, porque estamos na festa da Santíssima Trindade, e esse versículo faz uma referência direta à Santíssima Trindade, coisa muito rara na Sagrada Escritura é termos uma referência direta à Santíssima Trindade. Gente, aqui tem uma coisa muito importante a notarmos. Jesus, ao falar da Santíssima Trindade, associa ao batismo. Ele não fala da Santíssima Trindade como algo conceitual. Veja só, nós vemos uma tradição catequética, eu acho que um pouco equivocada, que nós ensinamos sobre a Santíssima Trindade de forma de conceito. Lembra o pequeno catecismo da doutrina cristã? Quem é Deus? É um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quantos Deus temos? Temos apenas um Deus, mas temos três pessoas. Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? É Deus Pai. Qual é a segunda pessoa? É Deus Filho. Qual é a terceira pessoa? Deus Espírito Santo, e assim por diante. Notaram que é uma maneira de ensinar a Santíssima Trindade de forma conceitual? E Jesus Cristo não ensina a Santíssima Trindade desse jeito. Ele ensina a Santíssima Trindade de forma vivencial, associando a Santíssima Trindade com o batismo. Então você tem que pensar também como era o batismo na igreja antiga, que não era propriamente um rito, ou somente um rito.
Ele era de fato um novo nascimento no sentido que as pessoas eram batizadas por um banho de imersão, e era que simbolizava a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então veja você como que Jesus Cristo nos fala da Santíssima Trindade. Aí você tem que pensar na pregação da igreja primitiva, que ensinava que Deus Pai Criador fez todo o universo e colocou o homem como ápice da sua criação. E depois você tem também que notar que o homem pecou, mas em seu amor misericordioso, Deus enviou a segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Jesus, para redimir e salvar a humanidade. E depois ele enviou o Espírito Santo para nos santificar. Notaram que esta é a pedagogia que Jesus adota para nos ensinar sobre a Santíssima Trindade. Não nos ensina através de teorias, mas nos tornando a Santíssima Trindade como algo que nos gera, que nos redime, que nos santifica. Ele faz vamos dizer assim, um ensinamento vivencial sobre a Santíssima Trindade. Então a mensagem que eu tenho para vocês hoje é que nós abandonemos essa maneira especulativa de querermos entender a Santíssima Trindade de forma de conceitos e nos abramos para vivermos a Santíssima Trindade em nossa vida, porque ela realmente é vamos dizer assim, uma ação de amor sobre nós. Inclusive, eu não comentei um pedacinho, mas aproveito para comentar, porque Jesus Cristo diz: todo o poder ou toda a autoridade me foi dada sobre a terra. Eu falei que essa autoridade é justamente a autoridade, o poder que Jesus tem para salvar. E ele deu a missão para todos nós que deveríamos sair pregando essa boa nova e ensinar o que ele nos ordenou. O que Jesus Cristo nos ordenou? Nos ordenou que nos amássemos uns aos outros. Então notaram que aí se fecha toda a mensagem de Jesus, que nós vamos anunciar o seu evangelho. Por isso que os discípulos lá em cima, eles estavam com dúvida. Não que Jesus Cristo tenha ressuscitado, mas sobre a eficácia dessa ação salvífica de Jesus. Eles estavam ainda em dúvida disso. Mas essa mensagem que Jesus nos deixa clara no seu evangelho é justamente isso, que através da ação do Deus Trino e Uno na vida do homem, assim é que se processa a salvação de toda a humanidade. Amém.